Hello, galera do YouTube! E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal. Hoje eu vou gravar um tema assim, bem assim, pra gente refletir aqui, pra nós refletirmos junto. E é um tema que é relevante, é um tema que faz sentido e que principalmente nós, como crentes em Cristo Jesus, verdadeiros, crentes que creem na palavra, nós precisamos refletir sobre isso. Tá? O tema é um pouco, né, vamos dizer assim, é um pouco polêmico, mas a pergunta, né, que eu fiz aí, por que os evangélicos estão voltando ao catolicismo? Os evangélicos precisam ser evangelizados? E aí a gente para pensar um pouquinho sobre isso, né? A primeira coisa que a gente precisa entender, que esse movimento ele já vem acontecendo há alguns anos, tá? Não é de hoje. Inclusive, os vídeos que eu vi no YouTube, eu vi vários vídeos, gente. Eu não vi só um, nem dois, eu vi vários, para poder estar trazendo esse conteúdo aqui para vocês que me visualizam aqui. Então, eu vi vários vídeos, bastante vídeo de várias pessoas, alguns depoimentos de padres, alguns depoimentos de pastores, como eu falei, dos teólogos falando sobre isso também. Eles têm ali um vídeo, uma live de 1 hora só conversando sobre esse assunto, só desenvolvendo e entendendo, e os teólogos no lado da teologia mesmo, o porquê que isso está acontecendo, né? E aí eu quero deixar algumas causas. Eu vou falar só de 3 e esse vídeo vai ter continuação, tá, gente? Vai ter continuação. 3 causas que estão fazendo com que as pessoas, com que os evangélicos, tá, gente? E eu falo os evangélicos porque hoje em dia também é uma coisa que eu quero pontuar aqui. Existem muitas pessoas que se dizem evangélicos, que entendem que são evangélicos, mas que já entrando pro ponto que não conhecem a sã doutrina. Eles não conhecem a sã doutrina. Né? Eles vão para a igreja e o que a gente pode acrescentar aqui, que uma das causas que aí é uma constatação que eu tive, mas também não é uma constatação minha, né? Quem sou eu, né? Na fila do pão para constatar alguma coisa. Mas que também eu posso trazer um pouco da minha experiência, que pode envolver o neopentecostalismo, né? O neopentecostalismo foi um movimento que aconteceu há anos atrás e que isso esse é tema para um outro vídeo, mas que muitas pessoas foram para o neopentecostalismo, muitas pessoas que se converteram, quando se converteram, assim como eu, começaram a caminhada com Cristo através das igrejas neopentecostais. E isso acaba que trazendo consequências futuras. Às vezes não no início, porque, né, de novo, como eu fiquei 10 anos no neopentecostalismo, quem me conhece sabe disso, e eu achava que eu estava certa, que tudo aquilo que eu via dentro da igreja neopentecostal, toda a doutrina da igreja neopentecostal, para mim, na minha cabeça, estava correta. Mas, e aí, indo para o primeiro ponto, né, dando ênfase a esse ponto, eu não conhecia essa doutrina. E o que é essa doutrina? Para você que me visualiza aqui, de repente você nunca ouviu falar nisso, assim como eu nunca tinha ouvido falar nisso. A sã doutrina é a doutrina da palavra, é a doutrina bíblica. Nenhuma doutrina que não seja bíblica não é verdadeira. Não é verdadeira. Então, o que acontece com essas pessoas? Elas não estudam a Bíblia profundamente. Elas não entendem os fundamentos da fé cristã. Quais são os fundamentos? Qual é a história da igreja, né? A história né, dos apóstolos, da igreja primitiva, não entendem isso. E uma também que a gente pode citar, normalmente essas igrejas onde essas pessoas congregam, elas não têm escola bíblica dominical. Não tem escola bíblica dominical. Então, quando aparece, e aí, diante de tudo isso, quando aparecem argumentos católicos, pessoas bem articuladas falando sobre o catolicismo, sobre toda a doutrina católica, essas pessoas se deixam levar e envolve muitas emoções das pessoas, né? Aquela carência que todo ser humano tem, né? A carência patrina, e aí tá muito
condicionada, né? Não sei se eu posso dizer isso, a ter um pai, a ter um líder, né? E é isso, tá? Então, e o segundo ponto, a segunda causa é o esgotamento com o neopentecostalismo. Por que o esgotamento com o neopentecostalismo? Porque o neopentecostalismo, também eu posso falar, porque eu posso falar da minha experiência, quando você congrega numa igreja neopentecostal, a igreja neopentecostal é muito, muito, muito ativista. Muito ativista. Você tem que estar em todos os cultos, você tem que estar. Você é aquela pessoa. Eu e o meu esposo, quando a gente era da igreja neopentecostal, nos últimos tempos que nós ficamos na igreja, aconteceram coisas assim que a gente estava se sentindo extremamente esgotado. A ponto, assim, de às vezes o próprio pastor, né, na época eu era muito envolvida com muitas coisas na igreja, muito envolvida, a ponto de, às vezes, na quarta-feira à noite, tipo, 9 e pouca da noite, o pastor me pedia se eu podia levar uma palavra na quarta-feira, que era um culto que o pastor que tinha que fazer, né? E também acontecia isso com meu esposo. Aí teve uma fase que eu falei assim: não, a gente tem que parar para refletir sobre isso. No caso, quem é o pastor da igreja? Você não é o pastor da igreja, né? E também coisas que aconteceram de a gente subentender pelo que eles falavam, que eles queriam levantar a gente como pastor, sem sequer ter, né, uma teologia, sem sequer ter estudo, sem sequer estar preparado, simplesmente porque, né, eu sempre estava ali, eu sempre estava com disposição para fazer a obra, né, a obra no caso, né, que eles sempre falam, você tem que estar disposto para fazer a obra, e isso acabava esgotando. E isso não acontece só com a gente, isso acontece com muitas pessoas, isso acontece com muitas pessoas. E aí eu quero também citar um exemplo de um padre. Eu vi um vídeo de um padre e nesse vídeo o padre estava questionando um ex-padre. Nesse caso aqui, o padre estava questionando o ex-padre que tinha saído da igreja católica e tinha ido era ao contrário, na verdade. Mas o assunto era tudo sobre isso, sobre os crentes irem, sobre os evangélicos irem para a igreja, estarem voltando para a igreja católica. Ele estava argumentando, né, os motivos. E aí ele falou assim, citou o exemplo desse ex-padre que saiu da igreja católica e foi para a igreja evangélica. Nesse caso foi ao contrário. E ele falou assim que o padre disse que estava saindo das garras do Papa, do bispo lá, da igreja, né? E aí ele falou assim, imagina, vai ver se eu tô na esquina. Ele usou, e me chamou muita atenção sobre isso, porque eu não vi nem um pouco de piedade nesse padre, assim. Ele estava, toda hora ele citava algo pejorativo, e os argumentos dele não eram argumentos bíblicos de um padre, né? Não eram argumentos pautados nas escrituras sagradas. E, enfim, aí eu quis trazer pontuar isso aqui, porque a gente vê como essas pessoas não são piedosas, né? Se a gente for olhar, né, esses dias eu conversando com a minha nora sobre a questão do catolicismo, a gente estava comentando sobre isso, e ela comentou sobre a questão de se confessar e tal, quanto é algo assim bem constrangedor, né? Você falar para alguém e aí você fala um monte de coisa e só. Pra quem não sabe, gente, eu nem planejei falar isso, mas eu vou falar aqui. Pra quem não sabe, eu fui católica, né? Eu fui católica. E eu fiz crisma, eu fiz primeira comunhão e tudo mais, eu fiz todos os rituais da igreja católica. Mas eu me converti com 33 anos, na verdade. Eu frequentei a igreja durante um tempo e eu me converti com 33 anos. Eu me converti no sentido de eu entendi, eu ouvi a voz de Deus, entendi que Jesus estava me chamando quando eu li a palavra, quando eu li a Bíblia, e eu entendi que aquilo era para mim. Era para mim, o que estava escrito, o que Deus estava falando ali era para mim, era para o meu coração. Enfim, mas isso também é tema para outro vídeo. Vamos para a terceira causa, que eu meio que saí um pouquinho aqui. A terceira causa é a tradição e visão de autoridade. Na mente de muitos, né, dessas pessoas que saem das igrejas evangélicas e voltam para as igrejas católicas, na visão dela, a igreja católica é a igreja original.
é a verdadeira. E por que eles acham isso? Por causa da tradição e da história. Eles se prendem também aos rituais, né, da Igreja Católica, aos símbolos, a figura do Papa, né, que entra aquela coisa patrina, né, se é que a gente pode falar, que eles acham que o Papa é o pai da Igreja, né, é a autoridade máxima. Mas nós que conhecemos o Cristo de verdade, nós entendemos que a autoridade máxima sobre a Igreja, sobre nós, é Deus, é Jesus, né? É Jesus. É o próprio Deus através do Filho dele, Jesus, né? O sumo sacerdote da Igreja. E aí eles esquecem, né, e não sei se esquecem, não sei se não existe, creio eu que não existe, né, um estudo, um entendimento, um fundamento do que Paulo falou, né, na carta aos Romanos. Ele diz: o justo viverá pela fé. E nós sabemos que Deus é o nosso Pai, né, Deus é o nosso Pai. Porque nós lemos a Bíblia. Ele é o nosso Pai. Todo fundamento é o Senhor Jesus. Todo fundamento da igreja cristã protestante é Cristo, né? Então, nós não precisamos de um pai, né, aqui na terra. Nós não precisamos, porque nós temos o nosso Pai celestial, que é Cristo, é Deus. O justo viverá pela fé. E aí a gente lembra de Martinho Lutero, né? Também quando ele leu a Bíblia e ele descobriu, né, que era um padre. Aí você precisa ver o filme de Martinho Lutero, né? O filme, na verdade o nome do filme é Lutero, né? Eu e a Lana já vimos acho que umas 2 vezes esse filme. Todas as vezes que a gente vê, a gente consegue entender melhor, né? Um pouquinho, a gente tem um entendimento mais amplo, né, daquilo que aconteceu, da Reforma Protestante, né, das 95 teses, e isso também é tema para outro vídeo. Tá, gente? Então, hoje o vídeo é sobre isso. Essa é a terceira, é a tradição, né? Essa questão das pessoas ficar muito presas à tradição. Mas não vou me estender mais, tá? Somente isso hoje, né? Já foi bastante coisa aqui. Vai ter continuação desse vídeo. Quero dizer para vocês que eu tô estudando, né? Tô estudando para trazer conteúdo sobre essas coisas aqui para vocês. E existe um motivo para isso. E eu vou contando para vocês aqui nos próximos vídeos. Então, para finalizar o vídeo, gente, eu quero deixar 2 passagens bíblicas para nós refletirmos. E que tem tudo a ver com isso que está acontecendo, com a mente das pessoas, né? Como as pessoas estão confusas. Então, e sobre as pessoas estarem confusas, eu vou falar isso no próximo vídeo. Mas em 2 Timóteo 4,3 diz assim: porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, né? Concupiscências. Gente, o que ocorre? O que dá pra gente entender nesse versículo? Que as pessoas não querem ouvir a palavra da verdade, né? As pessoas querem ir para aquilo que vai preencher algo dentro delas, né? Então, tá muito relacionado a isso. Também não vou falar muito para não ficar muito longo, né? A segunda palavra que eu quero deixar aqui pra gente refletir é Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu resistisse o conhecimento, também eu te rejeitarei. Na verdade, eu tô lendo só a parte A aqui, tá? Tem mais coisa, mas eu quero dar ênfase só isso. Então, Deus quer que nós conheçamos Ele, né? Deus quer que nós busquemos o conhecimento do Senhor. Quando nós buscamos o conhecimento do Senhor, essas coisas não acontecem. Nós prosseguimos, né? Nós seguimos e prosseguimos em conhecer o Senhor, como diz a própria palavra, né? Então tá bom, gente. Hoje foi isso. Reflita sobre isso. Eu também tenho refletido sobre isso. E até o próximo vídeo. Tchau!